Bom dia, meu caro internauta. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano. Gostaria de compartilhar com você a oração do profeta Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 a 19, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado aos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém. O título da mensagem é: Ainda que a figueira não floresça, como continuar servindo a Deus em meio à crise? Eu vou repetir o título da mensagem. Ainda que a figueira não floresça, como continuar servindo a Deus em meio à crise? Irmãos, Israel estava passando por problemas. Na época em que essa profecia foi feita, o profeta Abacuque, seu nome significa abraço, consolo, conforto do Senhor. Ambacum ou Xabacuque, do hebraico e o aramaico antigo. Estava sobre conflito do Império Babilônico. Homens terríveis, perversos, sanguinários, numa violência atroz, tremenda. A primeira coisa que eu entendo do texto é que o servo de Deus, nós não estamos imunes ao sofrimento. Deus sabe que nós sofremos. Ele entende a nossa dor, sofrimento. Eu me pergunto, como adorar ou ter fé em Deus no meio do caos, do sofrimento, da crise, do deserto? Ter fé quando tudo está bem é muito fácil. O difícil é continuar crendo. O difícil é continuar confiando. O difícil é adorar, cantar na presença de Deus quando tudo vai mal. No meio da solidão, da depressão, luto, tristeza, abandono, quando nós estamos com a barriga vazia, quando não tem nada em casa para comer, no desemprego, no leito da enfermidade, quando tudo parece perdido, fica difícil adorar. Mas todavia o profeta Abacuque e o povo estava passando por necessidade, mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, que o produto da videira ou da vide minta ou falhe, ainda que nos currais não haja gado, isto é, extrema pobreza, escassez de víveres, de alimento, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Nós aprendemos também, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ainda que passemos por vales, por desertos, por fornalhas aquecidas, Jesus nos acolhe e carrega no colo.
estejamos certos e convictos que Ele promete nos enxugar dos nossos olhos toda lágrima, como está registrada lá no livro de Apocalipse. Lembro-me bem da passagem do rei Davi, filho de Jessé, 1 Samuel 17:43, quando ele se deparou com um leão feroz, bravo, e na força de Deus ele derrotou e matou o leão. Eu penso aqui, eu não sei quais são os leões de nossas vidas ou da sua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus não nos dá os leões maiores do que a nossa força ou do que a nossa fé. Como é confortador, meu caro ouvinte, internauta, como é confortador nós sabermos que Deus está no controle e no senhorio de nossas vidas. Eu quero citar aqui o Salmo 34, verso 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Às vezes nós não entendemos uma curiosidade. Às vezes, meus caríssimos ouvintes, internautas, nós não entendemos o porquê no outono as folhas tendem a cair e no verão, a primavera, as folhas verdes brotam e florescem. Assim também a nossa vida, também o Senhor trabalha na nossa vida. Nós precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos, assim como a natureza, as árvores, as folhas caem no outono, e na primavera e no verão florescem e ficam verdes e produzem frutos, assim também nós precisamos ser podados, trabalhados, lapidados. É preciso aparar as arestas das nossas vidas, tudo que está sobejando, que está sobrando, tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, nossa vida espiritual com Deus, o nosso crescimento. Devemos ser trabalhados por Deus. É preciso tirar tudo aquilo que não presta, para sermos semelhantes a Jesus. Como diz Paulo lá em Efésios, crescemos até medida e estatura completa de varão perfeito. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Na verdade, nós estamos sendo trabalhados, moldados, lapidados, transformados pelo poder do Espírito Santo, com as mãos hábeis e poderosas, criativas e criadoras por Deus, para nós sermos semelhantes, imagem e semelhança de Deus, sermos preparados para morar com Ele no céu, porque o nosso lugar não é aqui, é no céu. Então eu quero citar novamente uma oração que deve ser a nossa oração, do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minte ou falhe, ainda que no curral ou nos currais não haja gado, não haja alimento, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.